cá. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor, porque queremos meditar nela nesta manhã. E o texto que vamos ler está no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo número 32. Será uma passagem que vai envolver a leitura de 30 versículos. Na última pregação também foram vários, mas que conta uma história, e essa história você não pode perder. Tem uma história aqui envolvida que vai servir para a nosso aprendizado nessa manhã, mas um aprendizado prático, para sabermos como Deus quer que vivamos e enfrentemos as nossas lutas. Diz assim Jeremias 32, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, neste tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face, que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse, e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, Deus meu, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram.
pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui, as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos pelo texto que acabamos de ler, que é o registro verdadeiro, inerrante, dos fatos como ocorreram naqueles dias, da palavra de Jeremias, assombrada diante de ti, mas de alguém que o conhecia e confiava no Senhor, e a tua resposta, que deixa muito claro que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus em quem devemos confiar, não obstante as circunstâncias que vemos, mas o Deus em quem esperamos, o Deus em quem depositamos toda a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, através da mensagem baseada neste texto que acabamos de ler. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, e hoje nós vamos falar sobre a onipotência de Deus. Depois de tratarmos tantos atributos, parece até redundante falarmos que Deus é poderoso. Se Deus é tudo o que nós já afirmamos que Ele é, falar que Ele é poderoso parece uma consequência natural. Mas esta é uma verdade que a Bíblia vai deixar muito bem marcada, muito clara, muito bem estabelecida e reiteradas vezes dentro da palavra de Deus, com muitas provas acerca do seu poder, porque isto é importante para nós. É necessário que nós nos lembremos que o nosso Deus é o Deus poderoso. E não só poderoso, no sentido dele ter poder, mas ele é o Deus todo-poderoso. Quando nós usamos o termo onipotência, a palavra oni, esse oni significa todo. É a mesma palavra que vem do latim, né? A mesma ideia de ônibus. Quando a gente fala ônibus, nós queremos dizer todos. É a ideia do coletivo. Então, esse oni significa todo. Então, tudo que há em Deus é poder, e Deus é aquele que é todo-poderoso, portanto. Tudo que existe e que tem algum poder, na verdade, emana de Deus esse poder, porque Ele é a fonte. Tudo que vem depois de Deus é criatura de Deus. Portanto, Ele é a fonte de todo poder e o nosso Deus é todo-poderoso. Mas eu quero que você olhe aqui o texto que lemos agora há pouco e que você imagine a cena do que estava acontecendo. Jerusalém estava cercada. O inimigo já tinha aberto as suas trincheiras de forma tão próxima que Jeremias já poderia vê-las, poderia percebê-las. O povo da cidade já estava tomado pelo medo, assustado, havia fome, havia um receio muito grande que em poucos momentos ou dias a espada entraria dentro da cidade e, de fato, ela seria destruída. E lá no pátio da guarda, preso, por ordem do rei Zedequias, estava ninguém mais, ninguém menos do que o próprio profeta Jeremias. E preso porque ele havia dito a verdade sobre o que estava acontecendo. Ele havia profetizado: olha, a cidade vai ser tomada, nós seremos destruídos, você, Zedequias, terá que responder, verá face a face o rei da Babilônia.
E Zedequias, né, com medo dessas palavras ou não aceitando-as, mandou prender a Jeremias. Mas o texto continua e mostra que é nesse momento que o Senhor vem com uma ordem que beira aquilo que parece absurdo. Deus manda que Jeremias comprasse um campo em Anatote. Anatote ficava agora na parte do terreno em que o inimigo havia conquistado. Estava nas mãos do inimigo e Deus manda que Jeremias simplesmente tomasse o dinheiro dele e comprasse um terreno lá na cidade de Anatote. E o que vemos no texto é que Jeremias vai obedecer a palavra de Deus. Ele vai pesar o dinheiro, 70 ciclos de prata, ele vai chamar as testemunhas, ele vai assinar o documento e vai colocar esse documento dentro de um vaso de barro para que fique lá, aguardando o momento em que efetivamente ele terá posse daquela terra em algum momento no futuro. E quando Jeremias obedece, em seguida nós temos a sua oração. Jeremias ouve aquela palavra de Deus, certamente ele fica chocado diante desta ordem de comprar um terreno que já havia sido invadido pelo inimigo e eles estavam prestes a ser tomados como cidade, levados em cativeiro, mas ele obedece. E na sequência ele ora. E é nessa oração que vemos uma das mais belas confissões acerca da onipotência de Deus presentes em toda a Escritura. Ao mesmo tempo, vemos a mais honesta das expressões de perplexidade diante dos fatos que estavam acontecendo. Jeremias crê? Sim, mas ele não entende nada. Ele crê pela fé, ele sabe que Deus está lá agindo, mas ele olha a realidade e ele fica estupefato. E ele confessa, então, que nada é demasiadamente maravilhoso para Deus, de fato. Mas, do outro lado, ele olha as trincheiras do inimigo chegando cada vez mais próximos. E aí ele pergunta, Senhor, como pode ser assim? Como pode ser isto? Queridos, e logo aqui nós já nos conectamos com Jeremias, porque é essa a tensão que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque nós cremos, nós recitamos o credo, nós dizemos que há um Deus que é todo-poderoso. Nós cantamos em verso e prosa nas nossas músicas acerca do poder de Deus. Hoje cantamos o Rei das Nações, o El Elyon, né? El Elyon, nós cantamos aqui o Deus El Shaddai, e falamos sobre o poder desse Deus. Mas e quando as coisas apertam? E quando o cerco se fecha na nossa vida e vemos o inimigo se aproximando, chegando? O inimigo na forma de um temor em relação à nossa situação econômica, por exemplo, quando nós percebemos que o trabalho já não dá conta de suprir toda a necessidade, o dinheiro já não está dando. Ou quando a crise está apertando no nosso casamento, a gente já não consegue falar a mesma linguagem, cada vez que você tenta melhorar parece que pioram as coisas, e você começa a ficar angustiado. Ou talvez seja o diagnóstico no hospital, quando você vai fazer um simples exame, o resultado que é trazido te surpreende, te choca, te deixa também um tanto perdido, e você se coloca diante de Deus. Ou quando é um filho que você vê que está se afastando da palavra de Deus e parece que cada vez que você tenta fazer algo, o resultado está sendo contrário, e tudo isso vai deixando você angustiado em relação à realidade. E é nesse momento que você pergunta, onde está o poder de Deus? Que eu sei que existe, Deus é poderoso para nos salvar, mas onde está o poder de Deus em relação à minha situação? Pois é para responder estas dúvidas que temos o texto da palavra de Deus nesta manhã diante dos nossos olhos. E a resposta, queridos, virá do próprio Deus, quando ele diz, eu sou o Senhor,
o Deus de toda a carne, versículo 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria, acaso, coisa demasiadamente difícil para mim? É o que Deus pergunta para Jeremias. Interessante as perguntas de Deus, não é? São sempre perguntas para nos deixar desse tamanho, reflexivos em relação a quem Deus é. Lembre-se das perguntas de Deus a Jó, lembre-se da pergunta de Jesus ao jovem rico. Sempre as perguntas de Deus nos levam, nos colocam contra a parede, né? Diante da realidade. Mas a grande lição, meus queridos, nesta manhã, é percebermos esta onipotência de Deus e a partir da percepção desta realidade, que é o poder de Deus, nós como povo de Deus aprendermos a confiar no Senhor, a confiar nas suas promessas, mesmo quando todas as circunstâncias ao nosso redor se mostram contrárias. Quando você olha para sua redondeza e vê o inimigo chegando de todo jeito, imagine aqueles orques, né, do Senhor dos Anéis ali cercando a cidade, te assustando, falando, e agora, né, já era, né? Mas eu sei que há um Deus, mas onde está esse Deus? Primeiramente, então, na nossa mensagem, eu quero que nós observemos a onipotência de Deus confessada na oração. Isso é uma coisa muito importante. Percebamos a onipotência de Deus confessada na oração. Queridos, nada é demasiadamente difícil para o nosso Deus. Amém? Nada é demasiadamente difícil para Deus. Como nós precisamos repetir isso na nossa mente o tempo todo, né? Nada é impossível, nada é demasiadamente difícil, não tem nada que transponha, seja maior do que o poder de Deus. E é com essa convicção que Jeremias, então, naquele momento em que ele está perplexo, ele vai começar esta oração justamente com esta percepção. Veja, Senhor Deus, versículo 17, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. É assim que ele começa a oração. Deus, ele vê a situação, o mundo está se acabando, né? E Deus ainda manda para ele comprar uma terra, e a oração dele é esta: Senhor, coisa alguma te é maravilhosa, demasiadamente maravilhosa. Eu quero então que você observe por onde ele começa. Na oração de Jeremias, e aqui está o grande aprendizado, ele não começa jogando diante de Deus o seu problema. Ele não começa pelo problema, mas ele começa por Deus. As trincheiras ali estão visíveis diante dele. A coisa está se apertando. Mas ele não começa a sua oração dizendo: olha Deus, como a coisa está complicada, como está difícil, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ele começa olhando para Deus e vislumbrando a sua grandeza. É como se ele dissesse: Senhor, eu sei quem tu és. Queridos, isto é fundamental para nós. É o primeiro grande aprendizado. Porque no momento da angústia e da aflição, nós nos voltamos para Deus, olhando para Deus, reconhecendo Deus, vislumbrando Deus, para que as coisas que estão ao nosso redor se coloquem na sua verdadeira dimensão. A oração bíblica não começa, então, medindo o tamanho do problema, mas contemplando a grandeza de Deus. Isso faz toda a diferença. Quando nós invertemos essa ordem, o nosso problema começa a crescer e Deus começa a diminuir. Mas é no momento da dificuldade que nós precisamos enxergar Deus como Ele é. A nossa visão de Deus é que precisa crescer, porque ela naturalmente poderá estar enfraquecida, fragilizada, diante dos ataques, diante do tamanho do inimigo, diante do Golias que surge, ou aquela situação que causa o nosso pânico. E veja aqui que o fundamento da confissão de Jeremias é a criação.
ele diz: fizeste os céus e a terra. Queridos, o consolo de Deus já começa no primeiro versículo da Bíblia. Você abre lá em Gênesis, o que diz lá o texto? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Querido, se você acredita nisto, o resto é consequência. Se Deus criou os céus e a terra, como ele criou do nada, como a gente usa a expressão também ex nihilo, né? Deus fez do nada tudo que existe, todas as demais coisas são consequência. Ou seja, Deus já demonstrou todo o seu poder, o que ele é capaz de fazer, e explicitou isso para nós no primeiro versículo da Bíblia, que deveria ser um versículo para o nosso conforto. O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É nisto que Jeremias se apega quando ele começa a sua oração. O mundo está se acabando, mas o meu Deus fez os céus e a terra. Meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Veja que o homem, com todo o seu poder de transformação, ele não conseguiu ainda, com toda a tecnologia, fazer uma mosquinha vir a existir. Eu fico pensando, né? É curioso até que estejamos numa era tão avançada, com toda a tecnologia e a ciência, e o que o homem consegue fazer é reproduzir aquilo que está na própria natureza. Já reparou? Que o máximo que nós chegamos hoje é produzir robôs humanoides, ou seja, uma réplica do próprio homem. E uma réplica muito má, né? Assim, apenas um boneco com suas capacidades. Impressiona, que você olha e fala, caramba, né? Chegamos num ponto, mas é apenas um bonecão, né? Que tem lá a sua capacidade, mas totalmente limitada e dependente deste homem. Quando fazemos aquelas aeronaves incríveis de guerra, elas se baseiam nos próprios pássaros. Você já viu até aqueles trens bala, né, que existem, também se baseiam nos pássaros, pela forma aerodinâmica de ser. Ou seja, o homem procura na própria natureza o meio para fazer cópias, né, e coisas que ele mesmo tem capacidade de criar. Mas o homem jamais terá capacidade de criar a vida do nada. O homem não terá capacidade de criar um outro planeta, ou terá capacidade de criar um outro universo. Tão pequenos que nós somos diante do nosso Deus. E é olhando isto desta perspectiva que vemos a proporção do poder de Deus. Mas não paremos por aí. O texto continua, e dos versículos 20 a 22, Jeremias lembra que todo esse poder de Deus não é apenas uma realidade fria e distante. É uma realidade que se conecta com a nossa, na medida em que Jeremias dá aqui o testemunho, Deus agiu para o bem do seu povo lá no Egito. Que coisas tremendas que Deus fez para libertar o seu povo do Egito. Então, esse Deus é o Deus da aliança, é o Deus que participa. E o mesmo Deus, queridos, que agiu ali para libertar todo um povo do Egito, é o mesmo Deus que totalmente está presente na sua vida, dando a mesma importância que deu a todo aquele povo do Egito. Ele dá essa mesma importância a cada um de nós individualmente. Consegue imaginar isso? Porque na nossa mentalidade ocidental e na nossa mentalidade humana, a gente tende a encontrar maior valor em quantidade e coletividade do que individualidade, no sentido proporcional, não é? Mas Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós individualmente. O peso do sangue de Cristo recai sobre cada um de nós. É uma decisão de Deus a quem estender a sua graça e a quem dedicar, né, o amor todo do seu Filho sacrificialmente lá na cruz do Calvário. Nós não somos acidentes. Deus escolheu a cada um de nós para fazer este sacrifício, e isto mostra que toda essa doutrina do poder de Deus, ela é muito próxima a nós. O Deus que faz grandes coisas como a criação do mundo, a libertação do seu povo, é o Deus que cuida de nós nos detalhes da nossa própria vida. Querido, se não fosse o poder de Deus, esse Deus não seria nada. A misericórdia de Deus seria apenas um sentimento.
incapaz de fazer nada. A justiça de Deus seria uma justiça como um espantalho, incapaz também de punir. As promessas de Deus seriam um som vazio, mas é justamente porque Deus é poderoso que nós podemos confiar nele. Então, note que teologia, que é o conhecimento de Deus, ele molda a nossa vida no todo, na forma de enxergar a realidade, na forma de encarar os problemas e, no caso de Jeremias, até na maneira em que ele orou a Deus. Porque a sua oração é uma oração que traz a verdade em relação a Deus e muda a sua maneira de encarar aquele problema. Amados, aqui nós temos uma importante lição para nós, que é o conhecimento de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo aqui nestas mensagens é um conhecimento que não é etéreo, distante, frio, racional, mas é algo prático para a nossa vida. Se não conhecermos a Deus, nem conhecemos a nós e nem conhecemos a realidade, e também nós afundamos diante daquilo que vemos. Mas como é bom saber que há um Deus, e que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. E isto certamente define também toda a nossa adoração diante do Senhor. Queridos, nada é demasiadamente difícil para Deus. Eu não sei qual que é nesta manhã a questão que você tem levado diante do Senhor. Eu não precisaria ser adivinho para entender que cada um aqui tem um calo apertado em algum dos pés, né? Que cada um de nós tem alguma situação que comprime o seu coração. E a grande verdade para todos nós é que há um Deus. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, sob quem não há nada que seja demasiadamente difícil. Deus conhece as nossas orações, sabe das pessoas que estão afastadas e que nós gostaríamos de vê-las diante do Senhor. Ele sabe do câncer, Ele sabe da doença, Ele sabe da situação econômica, Ele sabe de tudo. E o grande ensinamento aqui é saber que, sobretudo, Deus governa. Ligue a mensagem da semana passada com a mensagem de hoje, né? O Deus soberano que tem poder para governar sobre a nossa vida. E mais tarde vamos tratar, aliás, semana que vem, né? Sobre o Deus que é um Deus de amor. Liga a soberania, o poder e o amor de Deus e você tem um retrato fiel daquele que nós podemos confiar completamente. Em segundo lugar, queridos, a onipotência de Deus, ela é confrontada pela perplexidade da fé. Nós vivemos uma realidade ainda. Essa realidade não é uma realidade completa na nossa vida. Ainda vivemos o tal do já e ainda não, né? Ou seja, temos promessas, temos transformações na nossa vida, temos muitas bênçãos, mas ainda não temos tudo. Deus ainda há de nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Mas veja então Jeremias. Note que a palavra de Jeremias de oração diante de Deus, ela não termina em triunfo, ela termina em perplexidade. Ele começa dizendo justamente, Deus, o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor ajudou o povo no Egito, fez grandes coisas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, né? O versículo de número 18 é um versículo fantástico, ele diz, Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Que declaração! Mas ele termina então dizendo, mas Senhor, o Senhor mandou comprar um campo, é isso mesmo, né? Mais ou menos assim, né? Compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. O Senhor me disse isso? Talvez se a gente pudesse traduzir, né? É sério, né? É isso mesmo? Eu ouvi direito? Pois bem, o que nós vemos aqui, de novo, Jeremias crê, mas ele não entende. Ele confessou que diante de Deus não há nada que fosse demasiadamente maravilhosa para Deus, mas na sequência ele expõe aquilo que parece uma contradição entre promessa e realidade. Compra o campo, mas a cidade está caindo. Haverá futuro, mas o presente
é espada, fome e peste. E o profeta, veja, ele não esconde essa tensão. E aqui está um outro grande ensinamento para nós. O profeta não esconde, não disfarça que existe uma tensão entre a sua fé e a realidade. Queridos, isso não é exatamente a nossa experiência? A tensão que a gente vive diariamente entre a nossa fé, o que cremos, e a realidade que vemos. Cremos num Deus Todo-Poderoso e vivemos circunstâncias que parecem dizer não há Deus, não há poder, não há amor, você está entregue aos próprios leões dentro da sua própria cova. Queridos, aqui está duas lições importantes. Uma é uma lição pastoral do Senhor para nós, né? A fé verdadeira não é a ausência de perguntas. A fé verdadeira não é a ausência de perguntas. Nós não temos todas as respostas. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. São as duas lições aqui. A primeira é que nós podemos ter dúvidas, podemos ter perguntas, e nós temos a quem lançar estas perguntas. Pedro fala, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Como é que a gente lança a ansiedade, senão jogando as dúvidas diante de Deus? Veja a diferença, o ateu, ele também tem dúvidas, ele diz, eu não creio que Deus exista porque eu não vejo, porque eu não toco, porque eu quero provar a existência de Deus. Mas ele não vai até Deus fazer isso, ele vai trabalhar nas costas de Deus. Enquanto nós sabemos exatamente para onde levar as nossas dúvidas. Queridos, ter dúvidas é parte da nossa condição humana, somos tão pequenos e levamos as nossas dúvidas diante de Deus. Todos nós temos, muitos personagens bíblicos tiveram, Jó teve dúvidas e teve respostas dadas por Deus a ele. O ponto que devemos tratar sempre não é a questão de ter dúvidas, mas a incredulidade. As nossas dúvidas levadas diante de Deus encontrarão respostas da parte de Deus. Já a incredulidade, ela nos afastará do nosso Deus. Então, a fé verdadeira, ela leva as perplexidades ao colo de Deus. Calvino, mesmo comentando esse texto, ele observa que os crentes, eles podem ser sacudidos por grandes ondas de dúvidas e ainda assim permanecer ancorados. Dúvidas, ondas de dúvidas, sim, mas continuamos ancorados. Por quê? Porque a âncora não está na clareza do entendimento, mas na fidelidade daquele que prometeu. Então, nós sabemos, como disse Jó, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para me guardar. Então, basta a nós sabermos que ele é poderoso. Quem disse isso, disse numa condição de extrema dificuldade, da qual eu creio que a maioria de nós jamais passará em vida o que este homem passou. No entanto, ele disse, eu sei em quem tenho crido. Então pense aqui na compra do terreno. Jeremias vai lá, pesa 17 moedas de prata, assina a escritura, chama as testemunhas, manda guardar o documento num vaso de barro. E o texto diz, para que se conserve muitos dias. É interessante, né? Eu fiquei pensando aqui no Warren Buffett. Vocês já ouviram falar de Warren Buffett? Que é um grande mega, né? Não dá nem para falar mega para ele, né? Não sei se tem uma expressão, ultra mega investidor. Sujeito que tem bilhões lá de dólares, né? E ele ensina um negócio interessante que a melhor forma de você fazer investimento, quer dizer, é uma ideia, né, entre outras, é que você, você investe ao som do tambor, né? Tem uma frasinha dele assim, ao som do tambor você compra e ao som das trombetas você vende. Mais ou menos assim, quando houver tempestade e todo mundo estiver correndo, você vai lá, aproveita e compra as ações, né? Quando está caindo ali, você vai lá e compra. Enquanto está todo mundo assim, falando, comprando porque está muito bom o preço, você vai lá e vende. A gente poderia dizer que Jeremias estaria fazendo uma espécie de especulação nisso, né? Porque naquele momento, com a cidade tomada pelo inimigo, os preços deveriam ter caído bastante. Aí era interessante mesmo vender. Mas será que você faria isso
esse tipo de investimento se o retorno fosse daqui a 70 anos, depois que você já estivesse morto? Era isso que Deus estava propondo para Jeremias. Não era um negócio pessoal para ele, né? Poderia até parecer interessante, mas não era para Jeremias. Jeremias não iria desfrutar disto. Ele iria, na verdade, empenhar um dinheiro que não voltaria para ele. Mas Deus usava Jeremias para ilustrar o que ele faria com o povo dele. A promessa da qual Jeremias teria que crer sem ver, absolutamente. Tudo demonstrava o contrário e Deus falava para ele: creia, espere, isto vai acontecer. E por isso sele o documento e coloque-o num vaso de barro, para que esse dia chegue quando o povo de Deus voltará a ter os seus terrenos, os seus vinhais, na terra que eu voltarei a dar a vocês. Queridos, isto de fato é fé. Para Jeremias era o pior tipo de negócio que ele poderia fazer, né? Imobiliário. Mas esta ordem de Deus representava a esperança que Deus daria ao seu povo. Versículo 15, né? Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Então a fé não comprou o campo porque via o futuro. A fé não precisa ver nada. A fé precisa apenas crer, esperar. Comprou porque ele conhecia o Deus que já está lá no futuro. Então a gente não precisa conhecer o futuro. A gente tem muita ânsia por conhecer o futuro, não é? Existem até os futurólogos. Dentro dos evangélicos, né, muita gente se age como futurólogo. A gente não precisa saber do futuro. A gente só precisa saber que no futuro Deus estará lá e que nós confiamos nele. Queridos, quantos de nós estão como Jeremias hoje, como ele estava, entre a promessa e as trincheiras? A gente olha para o cenário e o que vemos é o inimigo e temos apenas as promessas. Será que você continua crendo que Deus pode todas as coisas, que Ele pode transformar a situação em que você está, o seu lar, o seu coração, o coração daqueles que você ama, que Ele pode suprir? A conta hoje não fecha, mas Deus continua ali, suprindo. O que devemos fazer então? Primeiro, como Jeremias, devemos obedecer. Jeremias recebe uma ordem que parecia contrariar todo o senso comum, e de fato contrariava. Mas ele foi lá e obedeceu. Como é que isso pode ser aplicado para nós? Deus não vai mandar comprarmos campos em outros lugares, né? Mas o viver do cristão no seu dia a dia é um ato de obediência. Veja uma coisa interessante. É Cristo quem disse que onde está, né, o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que estamos investindo? Onde estamos investindo a nossa vida? É a mesma ideia do tesouro. Se nós estamos gastando tempo, energia, a nossa mente, colocando o nosso coração no reino, na justiça de Deus, estamos, então, comprando esse terreno lá em Anatote. Estamos depositando a nossa confiança no Senhor. Se estamos obedecendo a Deus na questão da nossa fidelidade a Ele, diante das propostas mundanas do mundo, diante de propostas indecentes que estão sendo feitas a nós, às vezes de ganhos que não são honestos, que não são corretos, por exemplo, mas que nos ajudariam no momento de dificuldade, mas estamos cedendo nessa direção, é porque não estamos obedecendo, não estamos confiando, não estamos comprando o campo em Anatote. Estamos querendo fazer algum pacto com o inimigo, porque não confiamos em Deus e aí queremos agir com a nossa própria mão. Primeiro, então, é a obediência. Segundo, é a oração. Nós aprendemos com Jeremias que devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, devemos deixar Deus tratar do abatimento do nosso coração e falar ao nosso coração como Jeremias pregou a si mesmo. Ele orou, mas ele se lembrou: Deus, o Senhor Criador, o Senhor que agiu com seu braço valoroso. Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo. E certamente a resposta viria de Deus. Por último, é o que vemos. A onipotência de Deus
é confirmada pela palavra do próprio Deus. Deus diz: é verdade, Jeremias, você está certo. Nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Nada é demasiadamente difícil. Veja, versículo 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Que momento, queridos, que momento extraordinário. Deus não repreende a perplexidade de Jeremias, né? Fecha sua boca aí, Jeremias, não é? E não muda as circunstâncias também, não muda. As trincheiras continuavam lá, o inimigo estava lá, os orcs, né, se aproximando da cidade, a cidade vai cair mesmo, tudo que Deus prometeu vai acontecer. Mas o que Deus faz é revelar quem Ele é. Tudo que você precisa saber é quem eu sou. Basta isso. E a resposta de Deus então é: eis que eu sou o Senhor. Pronto. O Deus de toda a carne. Haveria coisa demasiadamente difícil para mim? A chave do texto, meus queridos, é perceber que o mesmo Deus que está entregando Jerusalém a Nabucodonosor é o Deus que governa Nabucodonosor. Nabucodonosor era só uma pecinha, era só um chicotinho que Deus estava usando para a correção do seu próprio povo. Queridos, faça uma inversão da ordem em relação à mensagem que pregamos semana passada. Quem que estava no centro daquela mensagem? Era Nabucodonosor, confessando que Deus é o Deus acima de todos os deuses, que esse era o Deus soberano, que ele dá o reino a quem ele quer. Daniel capítulo 4, que conta a história, o que vai acontecer mais à frente. Então, esse Deus que é o Deus não só do povo de Israel, mas é o Senhor de toda a carne. Ou seja, não fiquem impressionados aí com o poder de Nabucodonosor, sabia? Porque ele é só um instrumento nas minhas mãos. Vocês lembram também de Abacuque, profeta Abacuque? Pois é, contemporâneo de Jeremias. E teve o mesmo problema de perplexidade de Jeremias. Primeiro ele ficava assim, né, entristecido com a condição do próprio povo. Aí Deus manda os caldeus, né, o povo da Babilônia, para vir lá dar uma surra no seu povo, e aí ele fica perplexo de novo. Como assim, Senhor? E aí que nós aprendemos que o justo viverá pela fé. Não entende nada, né? Você não entende nada, mas não é para entender mesmo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus pensamentos são mais altos do que o céu em relação à terra, e você fique com a sua fé, você fique apenas com a sua confiança de que há um Deus que governa sobre todas as coisas, cujo poder é um poder ilimitado. Queridos, esse texto ele ecoa outros textos. Gênesis capítulo 18 conta a história de Sara, e você lembra a promessa de Deus a Abraão: você vai ter um descendente. Abraão entende de outra forma, né? Tenta criar esse descendente, dá tudo errado, mas era através de Sara, mulher que não tinha poder, não tinha condição de ter filho, era estéril. E ela ri quando, você lembra, Deus vai ao encontro de Abraão e Sara e renova, refaz, reitera a promessa. Sara ri porque ela duvida de Deus, e a pergunta é: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Mesma pergunta, mesma ideia. Depois nós vemos o anjo anunciando a Maria que ela daria à luz a um filho, mas ela não era casada. Ela disse: mas eu não conheço homem algum. Como se daria isso? Eu não conheço homem algum. E novamente a palavra de Deus é: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Jeremias costura essas mesmas expressões da verdade do poder de Deus. E é aqui onde nós somos conduzidos a Cristo. Somos conduzidos a Cristo. Por quê? Porque Cristo é a maior demonstração da onipotência de Deus em toda a história. Tudo é grandioso quando lemos a Bíblia, mas Cristo supera todas essas realidades. Cristo na cruz. Porque não foi nem a criação, nem a abertura do mar, nem o retorno do exílio, a coisa mais espantosa que já aconteceu.
Mas o que aconteceu de mais espantoso foi ali na colina, fora de Jerusalém, no Getsêmani, e quando Jesus Cristo sai de um túmulo, no terceiro dia. Nós vemos aqui que Jeremias ele compra um campo com um peso de dinheiro. Jesus Cristo comprou-nos de todas as tribos, línguas e raças com o peso e o preço do seu próprio sangue. E isso não tem comparação. Quando Cristo estava ali no jardim do Getsêmani, olha que ele ora: Abba, Pai, tudo te é possível. Ou seja, tu tens todo o poder, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, o Deus onipotente, encarnado, lembre-se do que aprendemos hoje pela manhã, Colossenses 2, versículo 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o onipotente encarnado, sabendo que tudo era possível ao Pai, ele escolheu a cruz. Porque havia uma coisa que esse Deus Santo não faria. Ele não salvaria pecadores sem satisfazer a sua justiça. Então a cruz ela era necessária. E é lá na cruz é que vemos a suprema grandeza do poder de Deus. Na cruz e na ressurreição de Cristo. Queridos, esse mesmo poder da ressurreição, ela opera em nós, os que cremos. Cada um de nós tem sido testemunha do poder de Deus, porque se você está aqui ainda crendo em Deus, diante de todas as adversidades que você e eu temos passado, é porque há um Deus que opera em nós. E o seu Espírito é que tem mantido-nos alinhados com Ele. E Ele vai fazer isso acontecer até o fim. Paulo diz, né, que nós podemos ter plena certeza de que aquele que começou boa obra, ele há de completar esta obra. Ele fará isso para a glória dele, para que ao final haja um povo, um só povo, né, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e ali tenhamos ali só, né, todo congregado, pessoas de todas as línguas, nações, para lhe dizer: olha aí o meu poder, veja o poder, porque o maior poder que Deus demonstra e diante das nossas vistas não é nem de uma pessoa, de um morto ser ressuscitado fisicamente, mas um morto espiritualmente ser ressuscitado. Alguém ter a sua vida completamente transformada, mudada. Isso é o poder de Deus que opera em nós. Então, queridos, nunca mais diga que que existe um caso perdido. Isso aqui é um caso perdido. Não há. Porque para Deus nada é impossível, nada é demasiadamente difícil para esse Deus. Nunca diga: puxa, essa situação agora fugiu. Porque para Deus que diz que haja luz e fez a luz acontecer, o Deus que abriu o mar, esse Deus, o resto é ficha, né? Não é nada diante do Senhor. Que nós possamos crer nele. Olhando lá de novo a situação do barro, de Jeremias, né? Veja, um vaso de barro é o testemunho contra uma potência como Babilônia. Babilônia caiu, o vaso de barro continuou. Olha só que interessante. O vaso de barro deu testemunho do poder de Deus. Assim como, inversamente, Cristo pendurado na cruz, morto, sangrando, ali tripudiado, zombado, humilhado, nos dava o testemunho do poder de Deus. Como isso é maravilhoso, não é? Demais para os nossos olhos e para o nosso coração. E para terminar, Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, amados.